Boa noite, meus amores! Boa noite, maravilhosas e maravilhosos! Sejam todos muito bem-vindos a essa noite super especial, né? A gente vai falar aqui hoje sobre as cortes, sobre essa oportunidade maravilhosa, né? Que através da Mary Kay nos oferece essa outra forma, né? De conquistar, de realizar muitos objetivos através das cortes, ok? Então, eu peço a vocês que deixem os microfones no silencioso, por gentileza. Cutuquem aí as amigas, consultoras, a sua diretora, caso ela não esteja aqui presente. Cutuca lá, Diri, já começou. Cutuca suas amigas também, combinado? Então tá, maravilhosas. Então vamos lá. Deixa eu só colocar mais algumas pessoas aqui para dentro. Que delícia! Cortes Mary Kay 2026, segredos para conquistá-las. Ô, gente, muitas de vocês não sabem, né, o que é a corte, né? O que são as cortes. Mimi, como que é esse negócio de corte? A gente conhece, né, Círculo das Estrelas, a gente conhece, né, vários programas da Mary Kay, né? Mas esse das cortes, já ouvi falar e a gente não sei muito bem, parece que é difícil de entender. Como que é? Vai citar meu. Espera aí, meus amores, deixa eu só colocar as minhas amiguinhas com o microfone aqui, mutado. E eu vou falar para vocês, gente, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é importantíssimo vocês terem conhecimento, né, sobre as cortes, o que você pode conquistar, né, além de tudo, assim, na Mary Kay. Acreditamos que um batom pode mudar o mundo. E como pode mudar? Eu me recordo de quando eu comecei o meu negócio, né, sofri muito, né, a questão, assim, de preconceito das pessoas por eu ser formada em fisioterapia, e muitas pessoas da minha família, inclusive, falava: "Como, gente, uma menina formada com curso superior e tal, tá vendendo batom?". E olha, gente, como um batom pode mudar o mundo. Como, né, o meu sim, lá atrás, refletiu tanto na vida de outras pessoas, que refletiu na vida de uma consultora que virou diretora, essa diretora refletiu na sua vida, que formou outra diretora, e esse sim foi alcançando tantos sims aí, inclusive o seu. Então, realmente, um batom, nós acreditamos que um batom pode mudar o mundo. E essa oportunidade maravilhosa mudou a vida da minha família e está mudando a vida de tantas famílias, né? Por aí no nosso Brasil. Então, nessa noite, gente, eu não vou ficar falando sobre dicas, assim, exclusivas, né, de iniciação. "Ai, Mimi, tá bom, nós vamos falar sobre curso de iniciação, dá aí uma dica para a gente de iniciação". Por quê? Porque a gente já fez uma masterclass, né, sobre iniciação. Se vocês quiserem, assim, dicas maravilhosas de iniciação, né, peço à diretora de vocês, porque essa aula já está salva e você pode assistir, quem já assistiu pode inclusive assistir novamente. Então não vou ficar falando em si como iniciar, mas eu vou falar como que faz para você conquistar a corte de iniciação. E aí a gente também, né, vai falar, a gente não vai ficar falando sobre dicas de vendas, porque afinal de contas a gente, né, fica focando nas vendas, contando, né, o como vender na prática, porque vocês tiveram também uma masterclass maravilhosa, né, com a nossa top 7, Graça Assunção também, que ficou gravada, foi maravilhosa, né, a sala ficou lotada, e assim, tem tudo lá de mais maravilhoso, e dicas extraordinárias para vocês arrasarem nas vendas. Então, vamos focar aqui em algo diferente. Então, nós vamos começar sobre a corte de vendas unidades. E nós já vamos começar, gente, não vou embora, mas eu vou começar, depois eu vou explicar como que faz para conquistar, mas eu vou começar,
né, reconhecendo aquelas diretoras que já estão a caminho. Não quer dizer que outras, né, diretoras não dá tempo ainda de conquistar, mas já vou colocar aqui, já vou reconhecer aquelas que estão a caminho, que são elas, nós vamos reconhecer aqui Arione Santana, parabéns, que já está a caminho da corte de vendas das unidades. Karine Lisboa, parabéns. Lorena Ribeiro, Thalita Schneider, Thaís Januzzi e Sara Wutke. Então, meninos, o que faz, né, a corte das unidades acontecer é a produção de todas as consultoras que somadas ali a unidade, né, conquista, né, a diretora, né, que é a líder da unidade, conquista e fecha a corte das unidades. Não vou entrar em detalhes da corte das unidades, né? Porque nós estamos falando aqui mais para vocês, consultoras. E no mais, as nossas diretoras já sabem como conquistar. Então, vamos lá. E aí, nós temos uma diretora aqui maravilhosa, a Roseni Leite, que vai falar, gente, um pouquinho para a gente sobre os ganhos, né? Ela, ano passado, ela conquistou uma das coisas, ela conquistou a corte de vendas pessoais como consultora. Hoje ela está como diretora, maravilhosa, mas ela foi uma consultora que não desistiu. E eu vou chamá-la, né, para compartilhar com vocês aqui sobre os ganhos, como que se isso foi importante para ela, né? O que ela conseguiu realizar na vida dela com os ganhos, né? Como com a conquista, por exemplo, aí das cortes de vendas consultoras. Então, é com você agora, Roseni. Fala aqui um pouquinho para a gente. Pode abrir seu microfone, por favor. Oi, Emiliana, que Oi, prazer. maravilhosa! Que linda! Ai, que honra. Então, eu já separei aqui, né, a minha faixa para me Ai, mostrar que linda! para essas maravilhosas, né? Isso daqui foi um sonho realizado, né? Meu primeiro ano de consultora, eu não fazia ideia o que era corte de vendas, né? E eu fiquei bem distante, então, meu primeiro ano como consultora, eu não conquistei, né? Mas, no meu segundo ano, eu já conquistei. E eu lembro assim que foi muito marcante, eu nem imaginava. E lá em julho, eu conquistei a meia corte em julho. E a minha diretora, a Arione, ela pegou e me surpreendeu, né? Eu era CLT, né? Eu trabalhava no comércio. E eu conciliava, eu tinha muito pouco tempo, porque era um trabalho que me desgastava demais, exigia muito de mim. Eu estava ficando doente nesse trabalho, então eu estava passando por muita dificuldade nesse trabalho, porque a meta era muito alta. Eu trabalhava com vendas, mas a minha meta era muito abusiva e ganhava muito pouco. Então eu estava ficando muito doente lá no meu serviço. E a Ariane acompanhou tudo esse processo meu lá, e ela me surpreendeu lá no meu serviço. Eu tenho até as fotos no dia que eu fechei a meia corte, ela me surpreendeu no meu trabalho com um buquê de flores, né? Mandou uma cartinha para mim e um buquê lá no meu serviço. E naquele exato momento, eu era vendedora e eu era uma vendedora influencer da loja, então eu fazia conteúdo para a loja. E eu estava fazendo provador para essa loja onde eu trabalhava, e eu estava com uma roupa e eu estava profetizando dentro daquele provador lá, profetizando. Olha só esse look executivo, cara de diretora, eu tava fazendo esse vídeo, esses stories, cara de diretora da Mary Kay aqui, falando com vocês, nesse jeito. Daqui a pouco bate lá no provador. Zini, tem uma surpresa para você aqui. Aí eu saí com aquele look que eu tava, de diretora que eu tinha montado na minha cabeça, e tinha um buquê. E aquilo lá me deu mais gás, mais ânimo para conquistar até dezembro a minha corte completa. Meu primeiro ano ali, meu segundo ano como consultora, mesmo sendo CLT, tendo muito pouco tempo para me vender, porque eu trabalhava, né, das 8 às 6 horas da tarde e eu fazia o meu negócio. No horário do meu almoço, em vez de eu descansar, eu estava vendendo. Eu fazia minhas vendas de manhã cedo, na hora do meu almoço e depois do meu trabalho à noite. Eu ficava até 10 horas da noite para a rua vendendo. Então,
e eu tinha muito pouco tempo. E como eles começaram a ver que o meu negócio estava crescendo, da Mary Kay lá na loja, eles começaram a pegar no meu pé. Você não vai fazer postagem em horário de serviço, você só vai poder postar em horário de almoço e só depois do teu serviço. Eles pegavam muito no meu pé para mim não fazer o meu negócio. E eu era teimosa e fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Deu o primeiro ano de Mary Kay, deu um ano de consultora Mary Kay, eu vi que eu ganhava mais com as minhas vendas do que trabalhando no CLT. Eu falei assim, porque eu não preciso estar aqui. Eu faço em pouco tempo e aqui eu fico a maior parte da minha vida aqui e eu tendo que pagar babá, tirando o dinheiro da gasolina, não compensava eu trabalhar fora. E eu estava deixando meu filho para a mão dos outros. Eu falei assim, não, eu quero ser mãe presente, meu filho já está crescendo, já está grande, e eu quero ser exclusiva Mary Kay. Aí, quando eu decidi, dentro de um ano sendo consultora, eu tomei essa decisão. Era 6 anos de CLT nessa loja. 6 anos. Eu falei assim, não quero mais. Aí eles tentaram me convencer para ficar e tudo mais. Eles me enrolaram, que eu pedi acordo. Eles me enrolaram durante um ano. Então, eu acabei ficando 2 anos CLT e Mary Kay. E eu sonhando em ser exclusiva Mary Kay. Aí a minha diretora Arione, ela acompanhou todo esse processo, a minha decisão, né? Não quero mais ser CLT, quero viver de Mary. Ela acompanhou todo esse processo meu, que não foi fácil. E daí, no segundo ano como consultora, a minha meta dobrou. No primeiro ano de consultora, minha meta era vender 5 mil. Segundo ano de consultora, 10 mil. Essa era a minha meta de vendas, 10 mil. Aí, quando bati a meta de 10 mil em vendas por mês, sendo CLT, aí minha meta foi para 15 mil de vendas por mês. Aí eu tinha aquele sonho de bater a meta de 15 mil, mas eu só fui alcançar o 15 mil em vendas depois que eu saí da loja. Mas a minha meta sempre era 10 mil, mesmo trabalhando fora com muito pouco tempo para fazer Mary Kay. E assim, e eu fiquei muito doente nesse último ano que eles tentaram me apertar, me afunilar para mim não pedir a conta, para mim desistir de Mary Kay. Veja mesmo se é isso, vai sair do certo para o duvidoso, que não sei o quê. Esse processo que eu passei, eu fiquei muito doente psicologicamente e fisicamente. Começou a afetar meu físico, trabalhando no CLT, e eles judiaram muito de mim psicologicamente, sabe? E eu saí acabada daquele lugar. Consegui o acordo, eles me deram uma meta estrombólica para mim bater. Se você bater 5 meses essa meta aqui, a gente vai fazer seu acordo. Aí eu fui em busca dessa meta. Falei assim, então é isso que eu tenho que fazer, então é isso que eu vou fazer. Entreguei a meta, chegou no dia, eles não queriam fazer acordo, aí eles tiveram que fazer o acordo, cumprir com a palavra deles. Aí eles cumpriram. Aí no meu seguro-desemprego, eu desacelerei um pouco o meu negócio, que eu estava muito doente. Aí, mesmo eu desacelerando, eu bati minha meta de 10 mil. Só que eu faço estoque inteligente, né? O que que é o estoque inteligente? Estoque inteligente é eu comprar na promoção uma quantidade boa no final do mês e trabalhar depois. Então, se eu vendo 10 mil, meu lucro é 5 mil, né? Então, agora, como que eu faço estoque inteligente? Eu trabalho a promoção o mês inteiro. Dia primeiro eu estou fazendo pedido para mim trabalhar o mês todo a promoção. Antes, virou meu cartão, que eu trabalho com cartão de crédito parcelado. Virou meu cartão, eu já faço meu estoque inteligente. Que nem eu estou esperando virar meu cartão agora para mim fazer meu estoque de base, pincel de base. Fiz meu estoque de pincel de base, eu já coloco na ponta do lápis quanto que eu vou lucrar. Quanto que eu vou lucrar. Só que agora eu vendo na faixa de 15 mil. No 15 mil, eu faço uma renda aí de 6 a 7 mil. Tranquilo. E eu lembro assim que quando eu era consultora, eu já estava quase saindo do CLT. No último mês que eu trabalhei no CLT, eu falei assim, eu vou me desafiar, eu vou colocar um desafio para mim, porque a gente tem que ter objetivo e um desafio. Eu sou muito disso. Eu falei assim, eu vou trocar de carro. Meu sonho é trocar de carro. Eu vou trocar de carro e o meu carro eu vou pagar com as minhas. Rose, eu te mutei sem querer. Abre o seu microfone, por favor. Você falou que ia mudar Você falou que sua meta era comprar um carro. Pode continuar. Isso. Aí, no último mês de CLT, fiz essa loucura. Vou comprar meu carro, tô saindo e vou comprar meu carro e vou pagar o meu carro com as minhas vendas. E foi o que aconteceu. Eu pago meu carro com as minhas vendas, eu pago meu terreno com as minhas vendas.
né? Eu conquistei muitas coisas somente com as vendas. E esse é meu primeiro mês como diretora. E eu acredito muito no negócio da Mary Kay, eu acredito muito que realmente é verdade que vender batom assim muda e transforma vidas, porque assim, quando eu comecei na Mary Kay, eu eu estava muito ruim financeiramente. Eu comecei porque realmente eu precisava de um dinheiro, precisava de dinheiro, precisava pagar as minhas contas. No começo, quando eu iniciei, era para pagar contas. E hoje merquei é para realizar meus sonhos. E eu tô conseguindo realizar sonhos, né, com as minhas vendas. Sonhos meu, sonho da minha família, né? E eu tô numa fase, numa idade de conquistar e crescer, evoluir, né? Eu separei aqui, né, com... Ah, aqui, ó. Esse aqui é de... Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês melhor. Gente, primeira vez na vida, nunca eu imaginei que eu ia ter um relógio da Vivara. Essa foi a minha primeira corte de vendas, 2023. Que linda! Corte de vendas 2023, conquistei o relógio da Vivara. E eu nunca na vida imaginava que marca que era essa. Eu comecei a usar a marca, gente, essas marcas de rico, de rica, com Mary Kay. Aí, esse ano, olha o que eu ganhei. Eu escolhi, não sou boba, né? Um vale compras de R$ 1.000. E eu Que separei lindo! aqui, gente, é sério, era um sonho meu. Vou mostrar aqui o meu sonho. Sonho de toda mulher, né? Ter sandália da Arezzo, né? Eu nunca imaginei que eu ia ter uma sandália da Silvia Brás. Você merece, lindeza, que linda! Gente, eu nunca imaginei isso aqui era um sonho, é um sonho de toda mulher. Nunca imaginei. E daí eu penso, e daí, quando chegou minha sandália, eu fiz um vídeo, mostrei. Gente, isso aqui é com Mary Kay. Porque você acha que eu ia pagar 500, R$ 600 numa sandália? Mas você já imaginou? Você pode ganhar, né, com o seu trabalho, além do seu lucro, você ganhar. E com esse cartão de R$ 1.000, eu consegui escolher 3 sandálias da Arezzo. Olha só essa outra. Vou Ah, mostrar que para vocês. linda! Maravilhosa. Vai para o seminário do ano que vem com a minha sandália da Arezzo. Que linda! Outra sandália da Arezzo. Ai, porque para mulher, gente, não basta uma, não. A gente precisa ter várias. Viu? 3 sandálias da Arezzo. Relógio da Vivara. Então eu sempre digo assim, isso aqui é Mary Kay. E as pessoas olham, Pagando o seu carro, seu terreno. Ai, que meu carro, gente, eu tinha um golzinho G4, um gol. Agora eu tenho uma EcoSport completinha, olha! completa, nova. Que linda! E tudo com o dinheiro das minhas vendas. Porque assim, eu até brinco com meu esposo, eu falo assim, nossa, você ganha muito pouco, você tinha que vender Mary Kay. Eu falo para ele, você ganha muito pouco. Às vezes assim, a gente senta e fala assim, quando ele fala, eu ganho tanto, eu falo assim, meu Deus, você ganha muito pouco. Vamos vender Mary Kay. Falei assim, você tem que vender perfume, você tem que vender masculino. Vamos focar no masculino. Eu falo muito para ele, você tem que ser Mary Kay. E agora, Emiliana, eu estou me programando para começar a construir a minha casa. Então, com Mary Kay, eu não tenho outro tipo de renda, eu só faço Mary Kay. Que Só Mary delícia! Kay. Ô, Então, Rose, mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que meu marido falava assim. Eu lembro quando a gente morava em Uberlândia, ele falava assim: amor, dia de fechamento de mês. Olha, você trabalhando mais um pouco, esse bônus seu pode dobrar. Eu vou ficar aqui até, posso fazer hora extra, que os meus ganhos não vão mudar. Meus ganhos serão, né, serão o mesmo, o meu salário. Então, e é verdade, é isso que você falou, né? A gente escolhe o bônus que a gente quer naquele mês, a gente determina, a gente se programa, se planeja, né? E que coisa mais linda. Parabéns, meu amor. Você falou que ia falar ah, mais alguma coisa aí, eu te cortei, desculpa. ai, agora eu sou muito fraca na minha cabeça, assim, eu esqueço. Quando eu parei. Mas é isso. Então, assim, quando você tem um objetivo, tem uma meta, consultora, você consegue. Até a minha melhor consultora da minha unidade, a minha consultora top 1, que entrou como futura diretora já esse mês, Que linda. ela
Eu falei assim, você precisa de um desafio. Ela faz um ano que ela é consultora. Eu falei, você precisa de um desafio, igual eu precisei lá no meu início. Qual que era o meu desafio? Eu comprei um carro. Você acredita que ela comprou um carro e ela paga o carro dela com as vendas dela também? É E isso hoje, mesmo. e hoje ela é exclusiva Mary Kay. Ela é Ai, exclusiva, ela só vive de vendas. liderando pelo exemplo, né, Rose? Igual você. É, Meu amor, parabéns, obrigada pela contribuição, gente. Ela é essa lindeza aí. Conheci a Rose ela, num seminário que eu encontrei com ela bem na beiradinha, assim, perto daquela grade. A gente tirou foto, ela como consultora. Depois, no ano seguinte, a gente já estava batendo papo lá na fila para entrar, né, para o coquetel da Realeza, e toda orgulhosa. E ela se planejando, né, a se tornar uma diretora, e já se tornou uma diretora, né, de vendas independente, agora em 2025. Parabéns, meu amor, pela carreira de sucesso que você está fazendo, tá bom? Parabéns. obrigada. Obrigada! E agora a gente vai dar continuidade. Então, vamos ver aquelas que estão a caminho da corte de iniciação. Vamos lá. Gente, a corte de iniciação, vocês vão ver que está misturadinha, aí, porque é uma corte só, está misturado diretora e consultora, tá? Então vamos lá. Então, uma salva de palmas, né? Parabéns para Helena Macedo, que é diretora, mas já está a caminho. Olha aí, a Roseni também, a caminho da corte de iniciação. Maravilhosa. Thaís Iannuzzi, que linda! Thalita Schneider, que linda! Elaine Schiavo, maravilhosas. Thaisa Miranda, parabéns. Jennifer Veiga, que linda! Karine Lisboa, maravilhosa. Clarice Weyand, que maravilhosa também. Parabéns, meu amor. Arione Santana, lindeza. Paula Fenólio, que linda! Lorena Ribeiro. Lilian Moraes. Mariedes Amaral, Ceissa Bispo, Conceição Bispo, maravilhosa. E agora, gente, as consultoras que estão a caminho, né, da corte de iniciação. Ana Paula Santos, que linda. Débora Bayer, gente, que lindeza, que orgulho que eu estou de vocês. Darleide Barreto, parabéns. Ivani Pereira, maravilhosa, parabéns, querida. Parabéns para todas vocês que estão, né, a caminho da corte de iniciação. Nasce, como que faz? Está em tempo ainda, né? De eu conquistar a corte de iniciação? Sim, está em tempo, tá? Dá tempo de todo mundo conquistar esse ano ainda. Por isso que eu estou aqui, porque ainda dá tempo de todo mundo conquistar. Então, agora, gente, eu quero dar a palavra para uma diretora maravilhosa, que é Letícia Lemes, e ela vai contar para a gente, qual é a sensação, como é conquistar o coquetel da realeza. Porque todas as consultoras, diretoras que conquistam alguma corte têm acesso ao coquetel da realeza. Então, agora é com você, Letícia Lemes. Boa noite, Marquês! Boa Gente, noite, maravilhosa. ai, é tão bom ouvir as histórias, né, Mimi? Poder Maravilha. conhecer que cada uma tem uma motivação, né? Aquilo que nos impulsiona mesmo a fazer o nosso negócio acontecer. E com certeza, assim, poder desfrutar de tudo que essa companhia tem para nós é, é um privilégio, mas ao mesmo tempo a gente sabe, né? E ouvindo as histórias, que basta a gente fazer o que tem que ser feito para poder, né, usufruir de tudo isso. Então, vou compartilhar um pouquinho da minha história, né? Eu sou educadora física de formação, entrei para a Mary Kay por conta da maternidade também, né? Querendo fazer essa transição de carreira para poder desfrutar de uma maternidade tranquila e leve. Foi fácil fazer essa transição? Não foi, né? Porque como educadora física, os meus atributos eram totalmente diferentes. Mas eu sou muito comunicativa, gosto muito de estar com as pessoas e o meu legado é levar bem-estar e autoestima, seja como uma consultoria, né, como educadora física, ou, né, eu descobri
com a Mary Kay, que o meu legado também era levar com uma consultoria de beleza. O maior privilégio do nosso trabalho é começar por nós esse cuidado, né? Então, como eu não tenho dúvidas de que nós, consultoras, diretoras, nós somos as privilegiadas por fazer esse trabalho, porque nós temos a oportunidade de desfrutar de todos esses produtos maravilhosos, de renovar a nossa autoestima diariamente, né? De se olhar no espelho com. Todo mundo hoje fala de autocuidado, carinho, né? E a gente tem essa oportunidade de, antes de levar isso para as nossas clientes, para o público que a gente atende, a gente ter esse cuidado conosco. Então, isso é maravilhoso, né? E desde que eu entrei em Mary Kay, a minha irmã, a minha irmã mais velha, ela não gosta que eu fale assim, viu, gente? Minha irmã mais velha, só 2 anos e meio a mais que eu, já estava em Mary Kay há 7 anos, quando eu entrei, já tinha carro rosa, viagens internacionais, mas enquanto o motivo não é nosso, né? Enquanto a gente não tem algo que nos motive, realmente a gente não vai falar assim para essa oportunidade. Mas ter como exemplo alguém de sucesso, isso com certeza é um gatilho, né? Para que a gente também faça acontecer. Porque a gente vê assim, nossa, se deu certo para ela, por que que não pode dar certo para mim? E aí, a Lorena sempre foi muito disciplinada. Quem é aqui da área nacional sabe, né, o quanto essa menina é disciplinada, gente. E quando eu entrei, ela falou, Letícia, eu entrei no final do ano, em outubro, e ela falou, Lê, esse ano já passou o seminário, mas já se programa porque ano que vem você tem que ter na sua agenda o seminário como prioridade. E aquilo ali, assim, já ficou na minha cabeça, né? Eu tenho que ir. Era como assim, ela não me falou que não podia deixar de ir, entendeu? É assim que a gente faz, viu, meninas? Nossas consultoras irem. É obrigação, assim, para mim, tipo, não tinha como não ir, né? E aí eu tive o privilégio de, no ano seguinte, estar presente no seminário e poder desfrutar dessa maravilha, né? E entender de uma forma muito mais palpável, digamos assim, a grandiosidade dessa empresa, dessa companhia, da multiplicidade assim das histórias, dos perfis, porque a gente julga muito essa questão dos perfis, né? E lá a gente tem a possibilidade de ver que Mary Kay é para quem quer fazer acontecer. Não tem perfil XYZ. Tem aquela que tem força de vontade, arregaça as mangas e vai atrás em busca da realização dos seus sonhos. No entanto, que quando as rainhas, né, vão dar os seus depoimentos, são cada histórias que são compartilhadas lá no seminário que a gente já fica até constrangida, muitas vezes por não ter alcançado e conquistado os nossos objetivos. Então, mas eu queria falar uma coisa, já que a gente está falando de coquetel da realeza, né, e corte de vendas, quando a gente não sabe e não tem clareza onde quer chegar, gente, a gente vai continuar indo igual eu já fui muitas vezes, tá? Para o seminário, sem poder, sem ter a oportunidade de desfrutar de tudo isso. Então, é muito importante a gente ter essa visão e clareza. Mas, com certeza, cada uma tem seu tempo. Muitas vezes vai ser a maturidade que vai trazer essa clareza para você. Mas é por isso que você está aqui, para nos ouvir, para que, de certa forma, isso seja um chacoalho, para que você coloque como meta, para que no próximo ano você possa desfrutar daquilo que já está entregue nas suas mãos, né? Na palavra diz que nós já temos aí tudo em mãos, a gente que tem que desfrutar. E na Mary Kay não é diferente. E aí eu fui várias vezes para o seminário. Ia com a minha irmã, e detalhe, viu, gente? O primeiro seminário na troca de looks que tinha lá para poder desfrutar do momento da realeza e não sei o quê. A Lorena, ela é tão criteriosa que ela falou, Lê, você tem que levar uma roupa de gala. Gente, eu nem ia participar de nada, mas ela já queria me colocar, sabe o quê? O sentimento de estar ali vivenciando aquele momento, né? E aí, na parte da tarde, quando eu voltei, a primeira vez que eu fui para aquele seminário, detalhe, eu não estava entendendo meio que nada, né? Porque era tudo muito novo. Eu entrei em outubro. E aí, o primeiro seminário que eu fui já foi ali em janeiro. Então, assim, ainda estava vivenciando o novo.
Mas é muito importante, quem não se envolve, não se desenvolve. Se você está aqui e não se envolveu ainda com o seu negócio, você não vai se desenvolver, né? Mas eu creio que todas que estão aqui é porque já se envolveram, né? E aí eu fui, coloquei roupa de gala, gente. Eu não estava entendendo muito que nada que ia acontecer. E mulher desfila para cá e desfila para lá e papapá, e aquilo ali, né? Eu só via a Lorena levantar toda hora, pra ir no palco, ir no palco, ir no palco. Falei, gente, essa menina é poderosa mesmo, porque eu ainda não tinha muito entendimento do como que funcionava. E aí eu me propus a voltar para o seminário, não como consultora, mas como diretora. E detalhe que eu já fui nesse meu primeiro seminário com a minha primeira consultora cadastrada. E a bichinha, gente, a que eu cadastrei, ó, acelerou e entrou em qualificação primeiro que eu. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, eu tenho que acelerar, né? Porque senão eu vou ficar para trás. Então, gente, uma coisa, a gente tem que estar junto dos bons e de quem quer fazer acontecer, porque isso nos motiva a acelerar também. E no outro ano eu tive a oportunidade de voltar já como diretora. Queria compartilhar com vocês algo pessoal, tá? Porque às vezes você pode estar passando por isso. Eu me tornei diretora, não foi no momento mais confortável da minha vida. Eu tinha um filho de 1 ano e 7 meses e tinha me divorciado. Então eu estava passando por um momento de muita turbulência, onde nem eu sabia onde eu estava. Eu estava me encontrando, mudando, fazendo uma transição de carreira, onde eu era minha chefe, eu que fazia o meu negócio acontecer. É, né, me assumi assim, resolvi continuar morando sozinha, só eu e meu filho. Então, eu quero que você entenda hoje que, independente do cenário que você esteja vivendo, não é quando você estiver no momento mais favorável que as coisas vão acontecer, vão prosperar e vai dar certo, né? Realmente, a gente tem. Aqui deu que minha bateria tá fraca, gente. Ai, meu Deus. A gente tem oportunidade de fazer acontecer realmente é quando as coisas estão pipocando, né? Então, aproveite esse momento, às vezes, de turbulência que você está vivendo para se posicionar de uma forma diferente diante do seu negócio. E aí, eu voltei, né, no ano seguinte como diretora e foi bênção porque eu já comecei a usufruir da segunda via de ganho. E só que as vendas, ela é um processo onde a gente tem que plantar para poder colher. E aí eu também fui entendendo, né, na dinâmica da Mary Kay, que a gente tem que dizer sim para as estratégias da companhia, para que realmente a gente tenha sucesso. Então, trabalhar. É Roseli, né, a que estava falando antes, né, Mimi? Roseni. Roseni, trabalhar de forma inteligente, usar a nosso favor as promoções, né? A gente vai se encontrando, né, no nosso negócio. E isso é um processo de cada um. E aí eu voltei para o seminário, e aí meu objetivo era voltar para o próximo seminário e já estar de carroça. E eu ainda não estou de carroça, viu, gente? Falta aqui, ó. Vergonha na cara, tem que acelerar. E aí, o que dói muitas vezes é porque a gente tem literalmente tudo nas mãos e a gente tem que descobrir o que que nos trava para a gente alcançar aquilo que está ali do nosso lado. Porque o caminho a gente já percorre, né? Se nós estamos em Marquei e o negócio acontece, às vezes são detalhes que a gente precisa destravar para que a gente tenha êxito naquilo que a gente ainda não teve êxito. E aí, várias foram as vezes que eu fui, né, no seminário, e eu estava sempre ali perto, porque eu sempre vendi bem, mas eu não fechava, por falta, às vezes, de falta de clareza. Então, de que eu poderia fazer um pouco mais, né? Então, e aí, nesse processo de plantar, eu também comecei a colher. E aí, comecei a entender de que forma que eu poderia trabalhar porque só vende 10 mil quem tem 10 mil de pronta entrega. Então, se você não tem 10 mil de pronta entrega, você precisa se posicionar de uma forma diferente do seu negócio. Porque como que você vai vender 10 mil se você não tem 10 mil? Entende? Então, mas trabalhar de forma inteligente, como a Rosane falou, né? Investir nas promoções, buscar um público-alvo, buscar fazer as parcerias para que você tenha
rotatividade da sua pronta entrega, porque o foco não é fazer estoque, é ter pronta entrega. Eu adorei a aula da Graça, porque sabe quando você tá ouvindo a pessoa falar aquilo que você aprendeu a desenvolver no seu negócio sozinha? Então é muito bom a gente poder compartilhar, porque muitas vezes aquilo que eu aprendi e desenvolvi sozinha, a sua diretora já vai passar isso para você, né? Eu trabalho muito com consórcio. A Rosane falou assim: ah, eu quis trocar meu carro. Eu troquei o carro desde que eu tô em Marquês a segunda vez. Gente, a primeira vez que eu Olha, troquei o carro foi em 2020, em plena pandemia. Como que eu fiz? Eu fechei consórcio. Eu trabalhava consórcio para o consórcio pagar a prestação do meu carro. Então, assim, tem várias alternativas da gente fazer o nosso acontecer, manter o fluxo de venda e não ficar com medo de investir nesses produtos que são maravilhosos, né? Que vendem. Se você oferecer, produto não tem boca nem perninha, então a gente pode fazer acontecer. Mas já finalizando aqui, né? Quando você começa a ter disciplina, consistência e fazer da forma que tem que ser feito, você não tem medo de investir em pronta entrega, porque você sabe que é um produto que vai passar pela sua mão, não vai ficar em estoque. E aí, eu fui num seminário onde, no final do seminário, de tanto aplaudir, eu tive que ficar, sabe o quê? Esperando lá de fora a Lorena curtir uma festa. Minha irmã, nós íamos voltar de Uber pro hotel. E aí, eu e mais duas consultoras, gente, a gente pediu um iFood. E a gente foi lanchar lá de fora do seminário, enquanto as bonitas estavam bebendo, comendo, dançando, se divertindo, né? E a gente quer poder usufruir disso. lá E no aí, Coquetel da Realeza. Esse é o Coquetel da Realeza, lá gente. no Tem Coquetel da Realeza, música, tem gente. show, tem banda, tem Então, tudo. assim, aí é tão maravilhoso você estar com aquela roupa de gala e poder desfrutar desse momento, que aí realmente faz todo sentido, sabe? Porque você tá rindo, né, Lindava? Mas é mais ou menos isso mesmo. Gente, poder desfrutar desse momento é literalmente a cereja do bolo, né? Porque a gente sabe que o nosso trabalho foi desenvolvido da melhor forma. E uma coisa, ser corte de vendas, isso mostra, para qualquer nível de carreira, né? Então, você, consultora, você entrou para vender. Se você ainda não é diretora, né? Eu falo assim, é tão bom a gente conquistar a corte de vendas, porque quando eu cadastro alguém, eu tenho que ensinar alguém a vender, a fazer o negócio acontecer, primeiro é na venda, né? E aí a carreira, a gente vai despertar depois. O primeiro passo é a venda. Então, saber que você é exemplo, né? Que você conquistou uma corte de vendas, isso nos dá até credibilidade de falar, olha, realmente eu ganho dinheiro vendendo Mary Kay. Então, não é porque todo mundo fala assim, sobre pirâmide, sobre trazer gente, né, e tal. Aí eu falo assim, gente, a questão é, quando eu ofereço a oportunidade Mary Kay, é porque aquilo que abençoa a minha vida pode abençoar a sua também. Mas os produtos são maravilhosos e eu uso todo dia, né? Então, e isso é tão natural, gente, porque hoje o meu filho chegou na professora semana passada e falou assim: professora, professora, deixa eu ver suas mãos. Elas estão ressecadas porque a Mary Kay tem um hidratante de lavanda e coco maravilhoso que minha mãe vende. Você tem que comprar. Então, assim, ele já vende, gente, porque ele vê oferecer de uma forma tão natural e isso não o constrange, né? Porque é, muitas de nós, quando começamos, a gente de alguma forma tinha algum constrangimento, né? E hoje a gente vê o quanto a gente leva bem-estar, autoestima, benefícios, traz dinheiro para o nosso bolso, transforma a nossa realidade e ainda, gente, a Rosane falou, né, eu trouxe aqui, ó, e ainda ganha joia, gente. Eu nunca tinha joia, a única joia que eu tinha era a minha aliança, eu desfiz. Então, agora, né? Então, assim, poder desfrutar de tudo isso é maravilhoso. Então, a gente não pode deixar, né, isso passar. E primeira coisa que a gente tem que ter é clareza. E aí, para a gente fechar a corte de vendas, a gente precisa, durante o ano,
né, Nácia, porque você não chegou a falar, mas fechar 50 mil pontos pagos, e aí é uma média de 4 mil. quatro mil e Isso. seiscentos Daqui pontos a por. pouquinho eu vou destrinchar isso aí também. Ah, então Tá tá. bom. Então, mas assim, vale muito a pena e não deixem de usufruir da cereja do bolo, né? Eu não abro mão de Mary Kay por nada. Queria compartilhar com vocês. João, vem aqui rapidinho. Vou mostrar para vocês o meu motivo, que é o João já tirou até o óculos, gente. Esse daqui, ó, essa daqui é a minha motivação. Mary Kay fez com que eu vivenciasse, né? Hoje ele tem 10 anos. Desde que ele tinha 2 anos, tem 8 anos que eu faço Mary Kay, uma maternidade leve, uma maternidade completa. Eu não penso em ter outro filho, sabe por quê? Porque eu tive, pela oportunidade da Mary Kay, a oportunidade de vivenciar uma maternidade presente. Porque a minha realidade é a realidade das minhas clientes, é a realidade de quem convive comigo, né? Então, como eu sou grata da Mary Kay na minha vida, né, para poder vivenciar tudo isso e ser tudo tão leve, né? Temos os nossos desafios? Temos, né? Como todo mundo tem. Mas não ter que dar satisfação, gente, a minha consciência, né, as minhas necessidades e os meus boletos são os meus patrões, digamos assim. Então, se você quer ganhar mais, conquistar mais, faça um pouco mais. É mais ou menos assim, né, Mimi? Isso mesmo. Que linda. Lê, obrigada por compartilhar, né, de coração aí, Ah, e as só uma emoções. coisa. Pode falar. Deixa eu só falar, Pode. gente, com certeza, vivenciar esse momento da corte, né, a festa é muito gostoso, mas ter junto conosco as pessoas que a gente ama, que a gente compartilha aqui o nosso dia a dia, isso que faz toda a diferença, né? Então eu quero ter a oportunidade de no próximo ano compartilhar esse momento não só com a Mimi, com a Lorena, mas com todas vocês, combinado? Ah, que linda! Obrigada, Lê. Beijo, João Pedro, lindo. E Gente, também o que minha mãe falou do hidratante que eu falei para a professora, é verdade isso. eu não Ah, é duvido, verdade. você é um fofo, da tia Mimi. Além disso, minha professora já disse que vai ver com a coordenadora para minha mãe ir lá na escola para vender. Fazer sessão lá com Eita, as fazer um professoras. evento. Ah, que Só por causa lindeza. eu falei do Tá hidratante. vendo, gente? O hidratante foi a porta de entrada aí para fazer a escola inteira. Em E a nome de escola é Jesus. grandona. É isso que Que lindo. Um Obrigada, beijo. Letícia. Obrigada, meu amor. Arrasou. Obrigada. Então, vamos dar continuidade. Corte de vendas pessoais diretoras, gente. A meta de vendas pessoais diretoras, de vendas pessoais consultoras, é a mesma pontuação. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Quem está a caminho? A diretora Adriana Medeiros, parabéns. A caminho, a Ilma Dantas, que linda, parabéns. Aline Fernandes, parabéns. Daiane Lopes, parabéns. Elaine Schiavo, parabéns. Elisângela Gadelha, parabéns. Parabéns, Karine Lisboa. Letícia Lemes também já está a caminho aí, maravilhosa. Conceição Bispo, e de novo, parabéns, já está a caminho também, né, da Corte de Vendas Diretoras. Roseni Ferreira está aí de novo, liderando pelo exemplo, a caminho da Corte de Vendas Pessoais Diretoras. Thaís Iannuzzi também, aqui, ó, figurinha repetida. Parabéns. Então, gente, olha só, vamos aqui, né, também reconhecer aquelas que estão a caminho da Corte de Vendas Pessoais Consultora, gente. Amanda Barizão, parabéns, maravilhosa. Ana Brozoski, parabéns. Ana Paula Santos, parabéns. Analice Araújo, que linda, parabéns. Graça Assunção, parabéns, minha linda. Maria José Pereira, parabéns. Parabéns também Paizinha Souza, que linda. Rosângela Cassaro, parabéns. Parabéns, Rose Leite. Maria Lúcia, parabéns, maravilhosa. Maiara Borges, parabéns. Ana Souza, parabéns. Valnete Martins, parabéns. Tem que pegar até fôlego.
Gislane Strapazoli, parabéns. Parabéns também para Jéssica Vieira. Juliana Mackenbix. Ai, gente, tem que aprender a falar esse nome chiquíssimo, maravilhoso. Parabéns, Ju. Parabéns também, Carita Ferreira, que linda. Keila Borges, parabéns. Gente, todas elas estão a caminho da coach de vendas pessoais consultoras. E agora, gente, eu vou falar um pouquinho sobre. Nós estamos aqui, né, com a Lorena, mas a Lorena, a foto dela linda e maravilhosa aqui. Mas eu gostaria de contar uma história da Alô. A Alô tem duas meninas, né? A Alô não conseguiu chegar a tempo, porque ela está num evento, né? E não teve como sair. Mas ela deixou um beijo para você. Mas eu convidei a Alô porque eu já sei de uma história dela e eu vou compartilhar uma das, né? Mas a Alô, né? Como as meninas já também, né, compartilharam aí dos ganhos, né, dos prêmios da Mary Kay, mas a Lorena, ela me marcou muito com uma que ela chegou para mim e falou assim, Mimi, eu preciso ganhar sempre mais de duas cortes. Tem que ganhar pelo menos três. Por quê? Porque eu tenho que escolher três presentes. Dois presentes para as minhas meninas e um presente para mim. Então, o que ela geralmente ela faz? Ela escolhe igual a Letícia, né? Escolheu a pulseira. Ela está fazendo, gente, a caixa de joias das meninas, tá? Da Cleo e da Alice. Então, vamos supor, se ela conquistou corte de vendas pessoais, diretoras e corte de iniciação, ela escolhe a mesma pulseira, o mesmo presente, a mesma joia para as duas. E aí ela vai, né, para dar de presente para guardar para as meninas. E o próximo presente da terceira corte que ela ganha, ela escolhe para ela, né? Então eu vi que esse ano ela escolheu também cartão presente. Ela pegou bolsa, acho que dá chute, sandália, né? Lorena também já conquistou viagens internacionais, é diretora de carro cor-de-rosa. Então, assim, isso me marcou muito, sabe? Dela, achei fofo demais. Eu pensei, por que eu não pensei nisso antes? Mas de ir guardando, né, essas joias para as meninas. Olha que lindo. Então, ela pega tudo igualzinho. Então, assim, já é uma meta eu fechar três cores, né? Então, são muitos, as conquistas, são muitos prêmios. Fora o que você está ganhando, né, de dinheiro, onde as meninas estavam compartilhando, né? A Letícia trocou de carro duas vezes, né? Posso compartilhar? A... Oi, meu amor, pode Posso compartilhar. compartilhar? Pode, É, Cacá. a Mimi compartilhou aí da Lorena, né? Eu acho que eu tinha até colocado na mensagem. E o bom da Marquei é isso, né? A oportunidade que a gente tem, além de estar enriquecendo as outras vidas, realizando os nossos sonhos, a gente de alguma forma reconhecer as pessoas que a gente ama, né? E o ano passado, o ano retrasado, eu fechei duas cortes e eu não consegui escolher o prêmio igual que eu queria. E aí, essa última corte, eu escolhi as duas pulseiras de ouro. Uma ficou comigo e a outra eu fiz questão de escolher para eu presentear a minha mãe, Ai, que né? linda. E porque, né, muitas vezes, né, a gente como filho não tem como, né, fazer um reconhecimento assim, né? E até nisso a Marquei dá essa oportunidade, né? Então, pela primeira vez eu pude dar uma joia mesmo, uma pulseira de ouro de presente para minha mãe através da Marquei, né? Então, são coisas assim que nada paga o preço. Que lindo, Cacá, que presente, né? E a gente, a Cacá, ela tá escondidinha assim, porque vocês não sabem. Cacá está de casa nova também. Tá vendo como que essa empresa, né, transforma a vida da gente? Então, Cacá tá assim, Mimi, eu não tem condição nem de abrir câmera, porque assim, minha casa, a casa nova dela está de perna pro ar. Então, assim, gente, pensa que oportunidade maravilhosa, né? Que maravilhoso. Quer falar também, Rose? Então, lembrando, né, a Karine falou do presente para a mãe dela, eu também tive a oportunidade de presentear o meu filho e o meu esposo com Mary Kay. Ai, que lindo. Pense só, com a pontuação das estrelas, né, eu resgatei vale compras, fora as sandálias ali, né, que eu ganhei da corte, com as estrelas eu consegui dar um tênis para o meu esposo da Adidas, para o meu filho também Adidas, consegui comprar ali com a pontuação
uma cafeteira de cápsula, que era um sonho meu. Então, ela possibilita, né, a gente abençoar e transbordar na vida daqueles que estão ao nosso redor. E o meu sonho também é presentear a minha mãe, nesse nível Mary Kay também. Ah, que linda! Parabéns. Ô, gente, sabe o que eu acho interessante? Porque assim, prestem atenção. Para quem consegue pagar uma prestação de um carro, consegue comprar um tênis para o marido, da Adidas. Só o que que acontece? A gente já sabe, a gente fica bem acostumado em Mary Kay, porque a gente começa a esperar, a gente, além do que a gente está ganhando de dinheiro, faturando, a gente já sabe o que a gente vai ganhar. Então, a gente não tem aquela necessidade assim, vou ali comprar uma joia para mim, sendo que a joia já vai ser um reconhecimento. Então, o dinheiro que você gastaria com uma joia, você faz o quê? Faz outras coisas na sua vida, né? Constrói, muda, cresce, né? Muda seu filho de escola, viaja. E ainda a gente é premiado, gente. Já basta o que a gente ganha de lucro nessa empresa, o que a gente fatura, e a gente ganha presente, que são os prêmios, né? E esses prêmios que agora a Rose está falando aí é do abençoado Círculo das Estrelas, nem é da corte. E ela foi lá e trocou por tantos prêmios. E eu convido todas vocês, meus amores, a visitarem aí no sistema, a navegarem. Se você tiver dificuldade, chama seu diretor assim, Diri, onde que eu navego? É como se fosse uma loja. É uma loja virtual onde você tem lá, por exemplo, geladeira, tantas estrelas. E você vai acumulando essas estrelas com seus pedidos, não tem nada a ver com a corte, e você, no final, você pode trocar, entendeu? Como se fosse milhas. Então, começa a navegar, a gente tem de tudo lá, tudo que você possa imaginar, para você trocar, né, pelo que você quiser. Tá Eu bom? Meninas, é queria. bom a Rose tocar nesse assunto, sabe por quê? Rapidinho, Ah, só compartilhando para finalizar. Porque uma fala. coisa puxa a outra. Marquei não dá ponto Sim, sem nó, né? Porque, gente, quem tá fechando aí, né, os níveis um pouquinho mais altos de estrela, às vezes tu foca, eu quero uma geladeira que tá lá no site, eu quero tal coisa, né? Gente, eu pedi um robozinho aqui, ó, de limpar o novo AP que eu queria, né? Pra que eu vou gastar dinheiro se eu posso ganhar da Marquei, né? Então, exatamente. enquanto a gente está trabalhando, vendendo, lucrando com as vendas, a gente está pontuando para resgatar vários prêmios, né? Que tem lá de tudo um pouco, e consequentemente a gente fecha a corte. Porque quem está fechando o nível um pouquinho maior do Círculo das Estrelas, está fechando corte. Então, tu Com tem o poder de conquistar vários presentes durante um ano, fora o reconhecimento anual, que é o que a Mimi vai explicar. Isso mesmo. Obrigada, Cacá. Isso mesmo, gente. A Mary Kay é tudo assim, bem amarradinho, tá? É isso mesmo. Então, vamos lá. Ah, tá. Deixa eu voltar. Então, agora eu sei que muitas de vocês estão curiosas, tá bom, elas ganham isso, ganham aquilo, ganham joia, tá bom, Nassim, fala como que a gente faz para ganhar, como que conquista, então, essa corte de iniciação? Então, a corte de inícios é quando você realiza 36 novas iniciadas pessoais, tá? De janeiro a dezembro. Ai, Nassim, mas eu entrei esse mês, eu ainda consigo? Consegue. Você iniciando de agora até dezembro, 36 inícios ser qualificados com 600 pontos, até dezembro, de fechamento de dezembro desse ano, você conquista a corte de iniciação, tá? Quais são as novidades e facilidades dessa corte, dessa conquista? Vamos lá. Olha só que bacana. Vou fechar o microfone. Então, vamos lá. Olha só, esses 600 pontos, você não precisa necessariamente, vamos supor, o seu início que você fizer agora, ter feito 600 pontos de uma vez, tá? Se ela fizer 300 pontos nesse mês agora, e não fizer pedido mais, e fizer um novo pedido em dezembro, somam-se aí mais 300 pontos, ele ganha, né? É como se fosse um início qualificado? Sim, tá? Por exemplo, você fez um início nesse mês, o início não fez pedido, só comprou o kit. Mas aí ela foi e abriu a loja Mary Kay, um clique. E aí aquela loja ficou pingando ali, né? Pedido pequenininho. A gente sabe, gente, a loja virtual, né? É interessante, sim, ok? Onde a gente vende mais? No presencial ou na loja? Claro que a gente vende mais no presencial.
Mas a loja, enquanto a gente está aqui batendo papo, por exemplo, a minha loja está lá, eu acredito, estou abençoando para que ela esteja vendendo. Então, caso uma nova iniciada sua, talvez não tenha feito pedido, mas abriu, né, a loja Mary Kay um clique, o que que acontece? Ali vão acontecendo pedidos, 50 pontos num mês, 50 pontos no outro, que na hora que chegar ao final do ano, possivelmente ela já tenha também 600 pontos. E ali também conta um início qualificado, tá? Então, são pontos somados dos inícios que você realizou durante o ano, né? Que são inícios qualificados, com no mínimo 600 pontos, tá? Então, assim, o que que a gente tem que fazer? Incentivar, lógico, né? Ensinar você aí, consultora, como que você faz para você vender. Ensine a sua iniciada a fazer isso. Oriente, fala, né? Avisa a sua consultora, né? Motive ela a participar também dos treinamentos da nossa área nacional, da sua diretora. Às vezes, tem diretora que faz aula de make, né? Para ajudar até nas vendas, em tudo assim. Então, fiquem atentas, peça ajuda, sabe? E você, o que você tem que fazer? Ensinar o que você faz. Ah, Inácia, eu sou boa de consórcio. Ensina a sua nova iniciada a trabalhar com consórcio. Ah, Inácia, eu sou boa com bolsa 48 horas. Ensina a sua consultora trabalhar com bolsa 48 horas. Inácia, nem nunca ouvi falar isso. Pergunta à sua diretora que ela sabe o que é isso, tá? Não vou ficar me delongando, né, nessas ferramentas, né, de como iniciar, como vender aqui nesse momento, mas eu queria explicar para vocês que o início não necessariamente, né, tem que fazer 600 pontos em um único pedido para ser qualificado. Ele pode se qualificar durante o ano. É claro, se qualificar de uma vez, melhor ainda, né? Então, né, todos os meses nós temos aí, né, oportunidades maravilhosas. Não vou entrar em detalhes sobre o programa da Mary Kay nesse mês, para quem inicia com 600 pontos, porque vai que tem, né? Vai que né, você, uma próxima consultora, assiste esse treinamento no próximo mês e fica o que confusa aí com a questão de programas, tá? Então, não vou entrar em programas do mês que a gente está, do mês vigente, né? Para não confundir a cabeça, mas nós estamos com um programa maravilhoso aí para ajudar, né, a sua iniciada a qualificar. Então, vamos lá. Por que eu quero fazer parte da cor de iniciação da Mary Kay? Por quê? Você sabia que você, com 5 novos inícios pessoais, você é uma futura diretora e você já ganha um bônus de 8 ou 12%? Lembra de quando a Roseni falou assim? Não, foi a Letícia. Eu voltei para o seminário ganhando, no segundo seminário, a segunda via de ganhos. O que que é isso? Segunda via de ganhos quando você inicia. Então, quando você está realizando inícios, além das suas vendas pessoais, você passa a ganhar também bônus sobre as suas iniciadas, sem tirar delas. Então, olha que maravilha você querer fazer parte da corte de vendas, da corte de iniciação. Além de você estar transformando vidas, né, daquelas pessoas ali que estão tendo a oportunidade, né, da Mary Kay na vida delas, você também está ganhando bônus de 8 ou 12% sobre o pedido pessoal delas, sem tirar delas. Imagina você aí com 36 inícios, você ganhando bonificações. E é lógico, meu amor, que com 36 inícios, né, você conquista aí o seu diretorado. Então, você, além de ajudar né, uma pessoa a transformar a vida delas, você também está, né, fazendo carreira na Mary Kay. Então, quer motivo mais especial, né, que esse? Porque eu quero fazer parte da corte de iniciação da Mary Kay. A Mary Kay Ash era a corte que ela mais amava. Porque nada começou aí, né? Você aí, todas vocês que estão aqui são iniciadas. E foi importante na sua vida o seu início? Trouxe mudança, trouxe transformação para a sua vida? Então, olha que corte linda. Então, compartilhe a oportunidade com todas as pessoas que estiver ao seu alcance. Ok? Vendas consultoras. Então, tanto a corte de vendas consultoras quanto a corte de vendas diretoras, a regra é a mesma. Ok? Então, são aquelas consultoras e aquelas diretoras que acumulam de janeiro a dezembro, ou de agora até dezembro, 50 mil pontos, ok? No período de janeiro a 31 de dezembro. Se você dividir esses 50 mil pontos em 12 meses, dá uma média, né, de 4.166 pontos por mês.
Nasce, mas como que eu faço isso? O que isso representa? Então, para você alcançar a corte, né, de vendas, tem que começar a realizar pedidos de 40%. Porque, gente, a gente tem que pensar o seguinte: pedido de 25%, ok, é bem-vindo, mas ele vai trazer uma mudança, né, na sua vida? Um retorno financeiro, uma transformação? Não, não vai, né? Ai, Mimi, mas eu iniciei, né, com 25%, porque eu não tinha condições. Eu entendo, gente. Eu iniciei meu negócio com luz cortada, telefone, sem cartão, cartão de crédito emprestado. Eu entendo muito bem. Eu também não comecei na Mary Kay com um pedido de 40%. Eu não tinha essa condição também, tá? Mas eu quero deixar vocês conscientes disso, né? Que o melhor pedido que tem para você faturar, para você lucrar, é o pedido de 40%. Porque o tempo que você gasta, né, para você vender um extra emoliente com 25% de desconto, é o mesmo tempo que você gasta para vender um extra emoliente que foi comprado com 40% de desconto. E é onde você lucra mais. Então, se você tem condições aí de fazer um pedido de 40%, quando eu falo condições, gente, não é de cobrir o pedido. Condição que eu falo é ter um cartão, ou ter um cartão emprestado, ou você, né, ter sabedoria de todos os meses guardando o lucro para você começar a fazer seus pedidos à vista de 40%, ok? Também existem muitas consultoras que fazem isso, tá? Então, condição que eu falo não é condição de cobrir com os ganhos que você tem de um outro negócio, de um outro emprego, não, porque assim você não vai estar somando Mary Kay na sua vida. Mas condição que eu falo é, né, um cartão para você fazer e você trabalhar. Por quê? Porque é onde você lucra mais. Ok? Então, vamos começar. 40% é a nossa, é a melhor opção, com certeza. Então, vamos lá. Pedido de 4.166 pontos por mês. Quanto que eu tenho que vender, Nasce, para eu ter uma pontuação de 4.166 pontos? Você tem que vender no mês R$ 9.800, tá? Tá vendo? Vocês lembram que a Roseni falou que ela vendia em média, que a meta dela era vender 10 mil por mês, que depois ela chegou a vender 15? Ali, por isso que ela conquistou a corte, tá? E você vendendo 9.800 por mês, você vai lucrar por mês R$ 4.000. Gente, R$ 4.000 na sua vida vai fazer diferença? Mimi, mas eu vou fazer 4.000, né? 166 pontos assim, ó, em uma cacetada, em um pedido? Então, o que eu te sugiro? Você lembra também que a Roseni falou? Gente, eu faço, virou o mês, dia primeiro eu estou fazendo meu pedido. Ela faz um pedido no início do mês, aí ela vende bastante. Aí ela faz um segundo pedido no meio do mês, um terceiro pedido, né, no final do mês. Isso a gente chama de repique. Aquela consultora, né, que vai fazendo ali, dentro do mês, vários pedidos. Na hora que soma aí, dá 4.200 pontos tranquilamente. Na hora que assusta, já fez aí R$ 10.000 de vendas. Então, ela está lucrando aí 4.000. Vai fazer a diferença na sua vida? R$ 4.000 no mês? E 48.000 no ano? O que representa esse 48.000 no ano? Que sonho que você pode realizar? Olha, Nácia, eu tenho um emprego, tá? Eu vou sustentar minha casa com esse emprego que eu tenho esse ano, tá? No meio corporativo. E os R$ 48.000 que eu vou me comprometer, né, em lucrar, eu vou direcioná-lo para realizar tal sonho da minha família. Olha que lindo, que bacana. Então, você pode fazer isso. Ou tirar uma parte, né, desse lucro, 2.000 desses 4.000, eu vou fazer isso, 2.000, eu vou fazer determinada coisa, realizar tal sonho, tal meta para minha família. O que representa esses R$ 4.000? O que representa Mimi, Oi, pode falar, Letícia. uma estratégia que eu uso para facilitar essa questão dos cartões, eu não sei se as meninas usam isso também. Eu uso 2 cartões com datas diferentes para que eu possa trabalhar e eu ter 10 dias a mais, que seja, ao invés de ter só 30 dias, eu tenho 40 dias para trabalhar. Então, eu busco trabalhar com 2 cartões para que eu tenha esse tempo, porque 10 dias para começo de mês, gente, faz a diferença. O meu fluxo de vendas nos primeiros 15 dias é muito maior do que nos últimos 15, dependendo de datas comemorativas e tal. Então, você se organizar com essa questão
de 2 datas de cartão, isso facilita muito a vida da gente, né? Para você ver assim, qual que é o maior fluxo de entrada, de consórcio, de pagamentos, né? Assim, porque como eu trabalho consórcio, então até dia 10 entra muito dinheiro para mim de consórcio. Então, isso me ajuda a pagar a fatura de cartão. Então, trabalhar com 2 cartões, isso facilita a vida. Muito bem, é uma excelente dica. Obrigada, Lê. As meninas são maravilhosas, gente. E aí, quer saber quanto deve vender para ter um lucro X? Vamos supor que você queira ter um lucro no ano de 60 mil no ano, tá? Ou então, assim, Mimi, eu quero ter um lucro de 10 mil reais. Não, eu preciso lucrar 10 mil reais no mês. Quanto que eu tenho que vender? Você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar, tá? O seu lucro, vamos supor, de 10 mil reais e multiplicar por 2,5. Você vai descobrir quanto que você precisa de vender para você ter os seus 10 mil reais de lucro. Então, você precisa vender 25 mil para você ter um lucro de 10 mil reais. Ah, eu quero ter um lucro aí no mês de 2 mil reais. Como que eu faço? 2 mil reais vezes 2,5, tá? Você tem que vender 5 mil reais para você ter um lucro de 2 mil reais, ok? Então, é só vocês colocarem aí esse multiplicador que vocês conseguem descobrir, beleza? E aí, meninas, o que mais que eu tinha que falar? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Ou alguma diretora gostaria de compartilhar, de complementar? Consultora também. Elaine, pode complementar. Então, falando aí sobre o que as meninas falaram de repique, né? Eu estou há 5 anos em Mary Kay e o ano passado foi a primeira vez que eu fiz parte da corte de vendas. E assim, a partir do momento que eu comecei, eu fazia um pedido no mês de 40% só. A partir do momento que eu comecei, primeira semana do mês, já mandar um pedido, aí chega, você consegue girar muito rápido, porque quando a gente tem pronta entrega, a gente gira muito rápido, né? Hoje mesmo uma moça me abordou através do localizador de consultoras, ela é lá do Acre, mas ela tá aqui em Vilhena e ela queria o perfume Live que está esgotado no site. E a primeira coisa que ela me perguntou foi o quê? Você tem pronta entrega? Então, a partir do momento que eu comecei a dividir, fiz a primeira semana eu já mando o meu pedido. Por quê? Porque até o dia 15 eu já estou com meus produtos na mão. E aí eu faço divulgação de lançamento, pego ali as promoções. E aí até o final do mês eu consigo utilizar os meus 4 fretes grátis. Gente, isso ajuda demais. Você fecha ali 5 mil, 6 mil pontos sem nem perceber. É verdade, é isso aí. Parabéns, Elaine, obrigada. O que eu queria falar, acho que a gente às vezes lucra até muito mais do que eu falei aqui. Por quê? É aquilo que a Roseni falou. Que como ela faz pedidos inteligentes, aproveitando, por exemplo, a base, né? Ela vai comprar a base agora. Vocês vão comprar a base agora, meninas? Olha só, quem fizer pedir de 40%. Vocês vão comprar a base R$ 63,90 menos 40%. A base vai sair para vocês por R$ 38,34. E mês que vem, vocês vão vendê-la por R$ 79,90. Ô, gente, vocês vão ganhar de lucro mais de 100% de lucro. Por quê? A cada base que vocês começarem a vender a partir do mês que vem, de R$ 79,90 que vocês compraram nesse mês, vocês vão começar, vocês vão ter de lucro em cada base R$ 41,56. E vocês compraram a base por R$ 38,34. Então, assim, vocês lucram até mais. Então, ali eu pensei assim, na pior hipótese, aquele multiplicador de 2,5, tá? Então, é uma empresa onde, meninas, você tem um lucro maravilhoso, você tem um retorno maravilhoso, até mesmo em relação às outras empresas que a gente vê por aí. Não estou falando mal dos produtos, pelo amor de Deus, mas em termos de retorno,
tá? De lucro. E outras empresas também que existem de cosméticos. Então, ofereçam também para as outras vendedoras, consultoras de outras linhas, né, essa oportunidade de Mary Kay, né, que tem esse retorno maravilhoso, que elas ganham aí, tem uns que ganham 15% só de lucro, 25%, e na nossa empresa a gente ganha muito mais. Não é verdade? Mais alguém, gente, gostaria de compartilhar? De dividir? Então tá. E olha, gente, vocês vão ter surpresa, porque nós temos muitos destaques, alguns nomes não foram falados aqui, mas nós estamos divulgando as top 13 da nossa área nacional, consultoras, né? Então tem muitas consultoras, inclusive, que estão aqui presentes, né? Que estão sendo, assim, destaques da nossa área nacional. Em breve, vocês, né, terão notícias por aí, tá bom? Meus amores, foi um prazer enorme estar com vocês nessa noite. Que Deus abençoe cada uma. Aproveitem, gente, esse mês maravilhoso, arrasem. Aproveitem essa empresa maravilhosa. Quando você entra na Mary Kay, lá no seu código, você tem lá na sua gaveta o seu carro cor-de-rosa, suas coaches, todos os seus sonhos ali, da sua família, né? Não tem concorrente com ninguém. O único concorrente é você mesmo. Né? Não tem lá quantos carros que a Mary Kay vai presentear esse ano, quantas joias, quantas bolsas, tá lá para todo mundo, quantas bolsas da Schutz, né? Tá lá para todo mundo. Então, não tem concorrência com ninguém, tá bom? Que Deus abençoe, né, vocês, a família de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus, gente. E eu compartilhei com vocês, aliás, o Cris compartilhou com vocês aí o link das aulas gravadas, né, de vendas para a nossa Graça Assunção, top 7, e de iniciação comigo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, maravilhosas. Beijos.